Oi, gente. Boa noite, Ayana. Boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, oi. Oi, gente. Oi, Ivo. Tá dando um oi aí, amor? Oi, oi, oi. Eu sou monoprocesso. Ou eu toco, ou eu canto, ou eu olho o que tá escrito, ou eu falo. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. É maior concentração aqui no toque, cara. Tá difícil. Bem-vinda, Mitch. Oi, Fê. Sejam bem-vindos. Amém? Tá um friozinho bom hoje, né, gente? Nossa, eu tô toda descabelada, amor. Oi, bem-vindo, Fabrício. Povo de Deus. Eita, Deus bom. Boa noite nesse friozinho bom. De tomar uma sopinha, né, gente? Bem-vindos a todos. Estamos só esperando dar o horário certinho. Graça e paz, pastor Aeclis, tudo certo? Olá, oi, maninha! Vai mandando esse convite aí pros seus amigos, para quem você acha que precisa ouvir uma palavra de Deus nessa noite. Manda aí no aviãozinho, ó. Vai marcando aí a galera. Envia pra geral. Chocolate quente também acho. Combina demais com friozinho. Eu gosto. Gordices. Chocolate quente com pãozinho de alho. Light. Ai, ai, gente. Deus é bom, né? Conta uma bênção aí, você que já chegou. Conta uma bênção pra gente se alegrar. Oi, mami. Oi, sogra. Oi, Fábio. Fala, Fabão. Oi, Léo. Boa noite. Cadê a sua família linda? Chama todo mundo aí, manda pros discípulos para eles logarem aí com a gente. Oi, Marcão. Já chegou, Marcão? Oi, Val. Saudade. Isso é realmente uma bênção, Ivo. Quem é ele? Mas explica que foi retornando uma ligação, né? Aleluia. Já deu, amor. Vamos lá? Quer orar primeiro? Vamos orar. Pode emendar. Pode ir. Vamos orar, pessoal?
Você já mandou o convite aí para quantas pessoas? Convida aí todo mundo. Palavra de Deus nesse tempo é tão importante para nos fortalecer, para nos colocar no rumo, para silenciar as outras vozes, né? Então vamos ouvir a voz de Deus essa noite juntos. Vamos começar orando? Vamos pedir isso para o Senhor falar conosco, né? Porque é promessa dele. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então existe alguma coisa de Deus que eu e você ainda não sabe, que Ele está para compartilhar conosco. E eu quero ouvir, amém? Quem quer ouvir aí diz amém. Já ouvi. Ô, glória. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão maravilhoso, Deus. O Senhor fala conosco, o Senhor nos convida para ouvir o teu coração. Isso é tão tremendo, Deus. Um Deus tão grande que poderia estar fazendo coisas tão diferentes. O Senhor se preocupa, o Senhor se importa que nós escutemos a sua voz, que nós estejamos no seu caminho, ouvindo as tuas direções, Senhor. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, nós te amamos tanto. Na verdade, Senhor, a gente percebe nesses tempos que a gente não sabe mais viver sem o Senhor. Porque nós sentimos falta da comunhão, é porque a gente não sabe mais viver sem o Senhor. Nós sentimos falta dos cultos, nós sentimos falta dos ajuntamentos dos santos, porque a gente não sabe mais viver sem o Senhor. E a companhia do outro nos ajuda nisso. Por isso pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, para que isso não seja, essa sensibilidade, essa fragilidade não seja impedimento, para que possamos ouvir a sua voz e sermos fortalecidos com ela. Abençoamos cada pessoa que entra nessa live, nessa hora, que vão entrar ainda, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar para Jesus? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos adorar ao Senhor, amém? Bora? Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Tu és tudo, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim.
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Canta aí, vai! És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és tudo pra nós, Senhor. Tu és o nosso início, tu és o nosso fim. Nós sabemos, Senhor, que o tempo, o controle de tudo está em tuas mãos poderosas. Nós podemos confiar no seu amor, nós podemos nos deleitar no seu amor. Seja tudo, Senhor, sempre tudo. Seja tudo, Senhor, sempre tudo. Em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados nesse dia, nessa noite. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia. Povo de Deus, saudade imensa de todo mundo, né? Da gente dar um cheiro, ficar mais pertinho, né? E uma das grandes dificuldades que nós temos, né, nessa época é porque a gente, nós nascemos para viver em comunhão, né? A comunhão, ela faz parte de nós. O próprio Jesus fala sobre, né, bastante sobre a comunhão, sobre sermos um, né? Ser um é você estar junto, né? É estar todo mundo junto, sabe? E nessa ideia, né, nesse tempo em que a gente está isolado, né? A gente ama tanta comunhão, né? Mandam a cena aí, se manifeste aí quem já deu uma fugidinha na quarentena, quem já deu uma escapadinha, já foi visitar alguém, né? Por quê? Porque a gente ama a comunhão. A comunhão, ela faz parte de nós. E por que essa comunhão? Porque faz parte de nós esse ser notado, esse andar junto, ser bênção na vida de alguém ser bênção na sua vida, fazer diferença na vida das outras pessoas, o ser notado, o contribuir de alguma forma para abençoar outras pessoas, o ter outras pessoas nos abençoando, né, a cada dia, a cada palavra, sabe? É apaixonante alguém vir te dar um abraço dizendo que, olha, aquele dia, aquela palavra mexeu comigo, se você foi usado por Deus para me abençoar. Ou então aquele abraço que você deu, aquele sorriso, aquele dia que eu estava ali meio triste, você veio falar comigo. São coisas que a comunhão nos permite e que a gente ama fazer. E a gente ama ouvir também. Sabe? Quem não quer fazer diferença na vida de alguém? Uma das coisas maravilhosas da comunhão é essa oportunidade que nós temos de fazer diferença na vida das pessoas, sabe? E isso não é vanglória, não é orgulho, né? Muito pelo contrário, isso é viver. Nós vivemos para fazer diferença na vida uns dos outros. Nós vivemos para fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Você nasceu para fazer diferença na vida das pessoas. Então, a comunhão é isso. A comunhão, ela é esse algo mais, sabe? E trazendo para aquilo que, como seres humanos, nós somos, nós queremos ser notados e nós queremos que as pessoas saibam que nós estamos ali abençoando e fazendo alguma diferença.
Você como alguém que nasceu para fazer diferença, você vai ser notado pelas pessoas fazendo essa diferença. Sabe, uma das maravilhas, ou na verdade, uma das grandes características da comunhão é que nós vamos nos ofertando de alguma forma, e isso vai fazendo diferença na vida das pessoas, sabe? Esse fazer diferença, esse ser importante na vida de alguém, esse desejo de ser importante é algo supernatural. Isso correto, né? Eu quero fazer diferença na vida de vocês, por isso eu estou aqui com a palavra. Eu quero que vocês recebam da palavra que Deus tem derramado sobre nós, para que todos nós possamos crescer juntos. Então, o ser notado, de alguma forma, é algo normal. A grande questão é que, muitas vezes, a comunhão, ou o ser notado na comunhão, ela pode acabar perdendo o sentido de ser, e aí começa a ser uma necessidade. Então aquilo que é prazeroso e agradável começa a ser uma necessidade, que é a necessidade de que as pessoas olhem para nós, sabe? E você ser notado por algo que você fez de bênção, você ser notado por algo do amor de Deus que você derramou na vida de alguém, é tranquilo, perfeito. Mas a grande questão é quando eu não tenho nada para oferecer por causa de algumas coisas na minha vida, por causa de um tempo em que eu estou vivendo, ou que eu vivi na minha história, mas eu continuo tendo a necessidade de ser notado. E aí eu começo a querer aparecer, e eu começo a falar de coisas que não são coisas alegres, que não são coisas boas. Sabe? Já viu pessoas que falam assim, irmão, ora por mim porque está difícil, ora por mim porque Satanás está querendo me pegar e eu estou quase caindo, irmão, lembra de mim. E não é um pedido de oração que ele faz para alguém que vai orar. Na maioria das vezes, é a pessoa atraindo a atenção para que de alguma forma as pessoas olhem para ela. É uma necessidade de atenção. E ela começa a usar dessa necessidade de atenção através de quê? Através de um testemunho ruim, ou através de uma história que ela conta de algo ruim que está acontecendo com ela. Sabe? A gente tem, muitas vezes, a gente vai conversar com alguém e numa célula, por exemplo, alguém chega atrasado e a pessoa já chega atrasado, né? Às vezes já arrastando cadeira, cumprimentando todo mundo e já pedindo desculpa, falando, olha, peço desculpa porque eu cheguei atrasado, foi isso que aconteceu, foi aquilo, já vai se justificando, ou então vai falar, tá muito difícil, eu não consigo chegar nessa hora, eu não consigo, e as pessoas elas começam a justificar e a se colocar numa posição de alguém que é uma vítima, sabe? E vítima por quê? Vítima porque ela nunca é culpada ou do atraso, ela nunca é culpada porque deu errado, ela nunca é culpada por nada disso. E na verdade ela pode até não ser, mas ela sempre procura apontar para algum lugar e para lançar em algum lugar a culpa, sabe? O vitimismo, né, que a gente já ouviu falar várias vezes, né? O vitimismo, ele, na verdade, quando alguém se faz de vítima, ele está tirando totalmente a responsabilidade de si, mas não é só isso que ele faz. Na verdade, o que está acontecendo é que ele quer que as pessoas, de alguma forma, olhem para ele também. Porque existe uma necessidade de ser o centro e de ser visto por alguém, sabe? Então, quando alguém se faz de vítima, ele usa da compaixão das outras pessoas, ele usa da pena das outras pessoas para que todo mundo olhe para ele e sinta alguma coisa. É uma necessidade de comunhão, mas é uma necessidade em comunhão deturpada. Quando alguém se faz de vítima, o que ela está fazendo? Ela está querendo que todo mundo olhe para ela. E a gente conhece, a gente vai percebendo isso na vida das pessoas. Às vezes a pessoa não tem nada para falar, ela, rapaz, está difícil. Aí ela começa a confessar e a falar algo de dificuldade que aconteceu. E ela começa a se colocar sempre numa posição de vítima, para ver se aqueles que estão ali naquela roda possam olhar para ele. Estão entendendo? Vai dando um amém aí, quem está entendendo. Eu penso que a vítima, né, ou a pessoa que sofre desse complexo de vítima, ou desse vitimismo, é como se ela estivesse num carro desgovernado,
né? Ela não tem controle do carro, tudo está acontecendo de ruim e ela não tem controle de nada, mas ela está acenando a mãozinha, fala assim, olha para mim, eu estou sofrendo, olha para mim, eu estou sofrendo, olha para mim, estou mal, olha para mim, está difícil, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Por quê? Porque ela quer que as pessoas de alguma forma notem, ela quer de alguma forma tecer um relacionamento, mas o que ela usa é o quê? É a história que ela conta a respeito da própria história dela. Ela criou uma história a respeito dela. E nessa história ela não tem a responsabilidade. Nessa história ela não atrai para si a responsabilidade. Nessa história de vida que ela, na verdade, não, de repente é uma vida que ela não está se agradando, é uma vida em que ela não está em paz, é uma vida que ela não está contente, ela fala e ela confessa algo, uma história que ela conta a respeito de si mesma. Ela criou uma história para se defender. Ela criou uma história para que as pessoas olhem para ela e tenham pena. Ela criou uma história de uma situação, de um evento, de um momento, e essa história que ela está contando é uma história que ela conta com muito prazer de falar como a vida dela não está dando certo. Conhece pessoas assim? Pessoas que sempre que encontram com você, nunca tem uma coisa boa para contar, mas sempre tem alguma coisa de ruim. Pessoas que sempre que encontram você, sempre tem uma história de algo problemático que aconteceu na vida, na história. E eu não aqui estou dizendo que não aconteceu coisas ruins. Me entende? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que toda vez que alguém se faz de vítima, ela entra num loop da sua vida. Ela começa a dar voltas. Por quê? Porque ela sempre vai lá no passado e ela confessa a história do passado. Ela sempre confessa o que aconteceu com ela, o que fizeram com ela, o problema que aconteceu com ela. Então ela sempre está no loop. Ela tem todo o futuro para frente, mas ela volta lá atrás. Ela tem um futuro para frente, mas ela volta no acontecimento para contar de novo o que aconteceu, o que fizeram, o porquê não estudou, o porquê que ela teve que trabalhar mais cedo, o porquê que aquele pastor fez isso, porquê que ela não continuou na igreja, foi por causa de fulano, de ciclano, o porquê. Ou seja, ela é uma grande vítima. Ela não tem controle. E essa é a história que ela criou para justificar a vida que ela tem. Conhece pessoas assim? Vai dizendo assim, eu conheço. Repete comigo aí, eu conheço, se você conhece alguém assim. E esse problema, o problema desse loop é que quem tem ou vive essa característica de vitimismo, que sempre tem algo ruim para falar, sempre tem uma história de algo ruim que aconteceu e que ela não é a culpada, ela vai dando ciclos na vida. E aquilo que ela podia fazer em alguns anos, ela demora décadas. Aquilo que ela poderia vencer rapidamente, ela demora décadas. Aquilo que ela poderia ter avançado há muito tempo na vida, como ela está presa no passado, numa experiência do passado que foi verdadeira, eu não estou negando o acontecimento. A grande questão é que a história da vida dela sempre passa por esse problema. Então ela sempre vai buscar lá atrás, ela sempre anda em círculos. Sabe com quem aconteceu isso? Com o povo de Israel no Egito. Não sei quantos sabem, mas eles chegaram no destino com 40 dias. Eles chegariam no destino com 40 dias. Não era uma caminhada. Era uma caminhada, né? Longa, 40 dias andando. Mas, ei, Canaã estava a 40 dias de distância. E quantos anos eles demoraram para chegar? 40 anos. 10 vezes. E por que foi 10 vezes mais? Porque, mais de 10 vezes, porque são 12 meses, né? Mais de 400 dias. Porque quando eles foram ver a terra de Canaã, 10 deles eram escravos visitando uma terra. Uma mentalidade de vítima. Lembra da confissão deles? O que eles falaram? Eles falaram assim, são gigantes, a terra é boa, mas eles vão nos atropelar. Por quê? Porque a consciência era daquilo que eles viveram no Egito. Então, olha só, Israel ficou 40 anos no deserto, dando voltas no deserto, mas o futuro estava bem ali. Passou por quê? Porque eles entraram no loop do vitimismo.
aquele povo se fez de vítima, aquele povo tinha uma história de vítima, aquele povo tinha uma consciência de vítima, aquele povo tinha uma mentalidade de vítima. E todo mundo que tem mentalidade de vítima, que só conta o que é ruim, que só conta o que está quebrado, que só conta o que está errado, que só conta o que aconteceu de ruim, aquele que confessa isso, ele está no loop do passado, da vida, e ele não vai para frente. A história dos espias, né, que foram lá tirando, né, Josué e Caleb, a história dos espias é essa: nós somos uma vítima, vão nos atropelar. Nós somos uma vítima, vão nos engolir inteiro. Nós somos uma vítima. Ei, nos trouxeram para cá e a gente vai ser completamente destruído. Melhor era ter ficado no Egito, melhor era ter ficado quieto, melhor era não ter mexido com ninguém, melhor eu estar lá no Egito. Mentalidade de vítima. Toda pessoa que tem uma mentalidade de vítima, ela não consegue avançar. Ela está presa na sua confissão, na sua mentalidade. Ela criou uma história, sabe? Ela criou algo que justifique o motivo pelo qual ela não conseguiu avançar, sabe? E muitas pessoas estão vivendo assim. Muitas pessoas estão vivendo na chance que não tiveram. Não pode resolver nada. Muitas pessoas estão vivendo naquilo que fizeram com elas. Não pode fazer nada. Muitas pessoas estão vivendo naquilo que elas não escolheram. A escolha já passou. Sabe? Elas estão presas num tempo que não resolve mais nada. Na verdade, elas estão presas no tempo que as trouxeram até aqui. Ser uma vítima. 40 dias demoraram 40 anos. Sabe? E a gente precisa aprender com essas lições. Nós precisamos aprender que nós não podemos falar. Na verdade, nós temos que criar uma nova história. Sabe? A gente tem que parar de contar a história da vítima e nos colocar na posição de quem vai viver a própria vida e fazer as coisas da própria vida. Nós precisamos sair da posição de que isso aconteceu porque fulano. Não! Mesmo que isso seja verdade, mas eu não tenho que falar sobre isso. Eu tenho que olhar e falar assim, cara, o que eu posso resolver? O que eu posso fazer? Porque isso é sair da posição de vítima e avançar. Isso é você deixar o passado onde ele está e você correr sua carreira, correr aquilo que Deus tem. O loop te para no tempo. Quem está dando esse loop, essa volta, né? A gente fala, né? Está dando volta, ele está parado no tempo, ele está perdido, ele não sabe aonde está, ele não sabe quem é. Ele não sabe que existe um Deus todo-poderoso que está querendo que ele avance. Me entende? E aí a gente já tem um versículo pronto, né? Quando alguma coisa assim de ruim acontece, nós já temos um versículo pronto. Todas as coisas cooperam. Repete, termina aí a frase. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam. A gente tem um versículo pronto. Sabe qual é o problema desse versículo pronto? É que ele é simplesmente jogado, mas não pensado a respeito. Esse versículo é muito mais intenso. E eu te convido a ler Romanos 8. Mas vamos começar de 2 versículos antes, a partir do 26. Porque a gente usa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem um versículo antes que faz esse pequeno versículo ser muito mais poderoso do que você pensa. Vamos lá? Deixa eu achar aqui. Eu tô com Bíblia de papel. Cadê os raízes aí? Romanos 8. Amém? A partir do qual? Do 8, a partir do 26. Também o Espírito, semelhantemente, da mesma forma, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu
propósito. O versículo que fala, que é o 28, que fala que todas as coisas cooperam, ele está falando do quê? De uma fraqueza, de uma dificuldade? Sim, versículo 26, olha, o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda, nos faz, ele está nos dando apoio naquilo que para nós é muito difícil. O Espírito está o quê? Ele está ajudando na sua necessidade, ou seja, no que aconteceu. Ele te assiste para fazer você o quê? Vencer. Mas vencer em que direção? Passar em que direção? Ele assiste em nossa fraqueza, porque eu não sei orar como convém, ou seja, eu não sei interceder. Por quê? Porque eu estou dentro do problema. Eu não sei interceder porque eu estou no olho do furacão. Eu não sei olhar para a minha vida e entender qual é o problema muitas vezes. Mas Ele está nos ajudando, inclusive nos ajudando a orar da forma certa pelo problema. Olha que interessante, o Espírito faz isso, ele me ajuda a interceder por mim, ele traz essa intercessão a meu, porque ele sondou a mente do Senhor e ele sabe qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então, diante de um conhecimento que o Espírito Santo tem a respeito do futuro, ele pega aquilo que aconteceu comigo, aquele meu problema, a minha condição, aquilo que foi ruim, e ele me ajuda orando e intercedendo comigo para que eu consiga, mesmo com esse problema, chegar aonde está aquilo que está na mente do Senhor. Olha só o que eu estou falando. Que o Espírito Santo, que sondou a mente do Senhor, sabe o propósito de Deus para a sua vida. E mesmo que alguma coisa tenha acontecido de ruim, Ele conhece a sua necessidade, ao ponto de fazer com que você vença em direção ao propósito de Deus, mesmo que isso tenha acontecido. Na verdade, quando ele fala todas as coisas cooperam, ele está falando que mesmo que algumas coisas ruins aconteceram, o Espírito Santo vai te ajudar a transformar esse algo ruim em algo bom para você alcançar o propósito de Deus. Mesmo que problemas tenham aconteceram e vão acontecer, o Espírito Santo te assiste. Ou seja, ele está te dando suporte, ele está te ajudando porque ele sabe o propósito de Deus, ele sondou o coração de Deus. E mesmo que eu não consiga sair da situação, ele vai me ajudar a sair da situação se eu acreditar. Quando ele diz semelhantemente, ele está fazendo uma ligação à fé, que está escrito mais acima nesse capítulo. Então, ele está falando, olha, se eu e você crermos que temos um propósito, o Espírito Santo vai pegar junto com você para transformar aquilo que aconteceu de ruim em uma escadaria para que você consiga continuar caminhando e correndo na direção do propósito. Deus não olha para trás, Deus olha para frente. Mesmo que tenha acontecido coisas com você, o inimigo vai te prender no loop lá atrás e Deus vai falar assim, esse loop lá atrás, essa história que você está contando, mude a história. Uma nova história. Mude a história. Mude a história do que você está falando. Mude a história do problema e fala assim, olha, mesmo que isso tenha acontecido, mesmo que esses problemas tenham se levantado, esses problemas vai ser degrau para mim, porque eu vou subir sobre eles, vou vencê-los, vou ficar mais forte e vou estar mais forte diante do propósito de Deus. É isso que ele está falando. Não é só todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mas muito além disso, né? O versículo está dizendo que o Espírito Santo conhece a mente de Deus e ele vai ajudar você não apenas a vencer o passado, a lembrança do passado, o trauma do passado, mas vai fazer com que esse trauma do passado se transforme num degrau para você chegar aonde Deus tem para você. Entende a diferença? Sabe, ele que sonda, ele conhece o meu coração e ele conhece o coração de Deus. Então ele fala assim, olha, pai, esse aqui é o que aconteceu, esse é o propósito. Vamos usar o que aconteceu para que ele seja fortalecido e consiga chegar no propósito. E ele te ajuda a orar, porque você nem consegue imaginar isso. Por quê? Porque aonde estão os seus olhos? No que aconteceu. Aonde ficam os nossos olhos? Naquilo que aconteceu. Sabe? Ele nos ajuda, nos guia na nossa incapacidade, para que a gente consiga chegar. Ou seja, o que Deus ministra no meu coração é que nenhum problema é limitante. A limitação vem porque eu só estou olhando para o meu problema. A limitação vem porque eu só estou observando o meu trauma. Foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano, que seja. Isso não impede você de crescer. Isso não impede você de avançar. E isso é o que Deus deseja fazer comigo e você. Deus deseja que você avance. E o Espírito Santo vai fazer o quê? Te assistir para que você ore da forma certa, para que seu espírito consiga
consiga... ele fala de gemidos inexprimíveis, né? E muita gente vai falando de oração em outras línguas aqui, outras pessoas vão dizendo que nós não vamos entender os gemidos, mas é interpretado os gemidos. Ele vai interceder com você, por você, vai te levar a você conseguir avançar. Ele te assiste. O Espírito Santo está aqui, está dentro de você, para que nenhum problema que aconteceu, nenhum trauma que aconteceu consiga te prender no passado. E nós temos muitas lembranças que querem nos prender no passado. Sabe? E aí, muitos de nós, vitimismo, voltamos no passado, voltamos no passado, voltamos no passado. Olha só, várias pessoas na Bíblia, é algo do homem, o vitimismo. Moisés, quando Deus fala assim, ei rapaz, tem uma obra para ti, ó, tu vai livrar o povo. Eu falei, eu não. Ele falou, por quê? Tem a fala cansada, tem uma fala sou meio fala pesada. Eu não. E o que vem na mente de Moisés? O egípcio que matou, que ele não poderia ir lá. E ele se coloca numa posição de vítima. Ah, Senhor, se eu não tivesse a língua presa. Ah, Senhor, se eu não tivesse matado o egípcio. Se não tivesse acontecido esse incidente. Vítima, contando uma história. Qual é a história de Moisés? O que aconteceu lá no passado. Por causa disso eu não posso. Do jeito que eu sou, gago, língua pesada, eu não posso. Sabe? E aí, o que a gente tem? Moisés fora do propósito no deserto. Aí a gente tem Elias. E aí Elias conta uma história depois que ele mata os profetas de Baal, e ele vai prevê a chuva, e vai vir chuva. E quando ele está indo em direção da cidade, chega uma notícia que Jezabel falou que ia acontecer com ele, o que ele fez com os profetas, e aí ele fica meio tenso na hora, e ele corre e foge dali, e ele anda durante 40 dias com a comida que Deus deu, e ele vai parar numa caverna. E na caverna, qual é a fala dele? Antes da caverna e na caverna, 2 vezes ele repete a mesma coisa. Deus, só sobrei eu. Outra história. Elias criou uma história na sua mente de que ninguém mais adorava a Deus, que não adiantava mais ele correr atrás, que ele fez tudo o que ele podia. Outro profeta que estava na caverna, ou seja, Elias estava na caverna. Na caverna é fora do propósito. Por quê? Porque ele contou uma história e fugiu. A história de Moisés é uma história de que ele havia acontecido algumas coisas e ele não tinha condição. A história de Elias foi que, só sobrei eu. A história de Gideão, eu sou o menor da menor tribo de Israel. Eu não tenho condições, Deus. Não é comigo. Se for comigo, então cadê as obras que meus pais me contaram? Assim, quando um anjo chega e fala assim, ei, homem valente, ele olha para o lado, cadê? Homem valente, eu? É doido, eu estou fugindo. Ele contou uma história. Qual é a história de Gideão? Eu sou o menor da menor tribo. E o que Gideão está fazendo? Malhando trigo no lagar. No lugar de pisar uvas, porque era mais escondido, ele estava malhando trigo para não ser roubado. Fora do lugar também. Moisés fora do lugar, Elias fora do lugar, Gideão fora do lugar. Todos eles contando histórias do passado. Vitimismo, alcançando os profetas. Alcançando os homens de Deus. E eles presos. Gideão preso na perseguição. Moisés no deserto com medo, preso. E Elias dentro da caverna também preso. Todos eles fora do seu lugar na história, em uma posição de vítima. Me entendem? Amém ou não amém? Vai dando joinha aí se você está entendendo. Eu te convido a você ler todos esses textos depois. Esse texto de Elias, eu não anotei onde é que está, então você procura, amém? É célula, estou dando aula. Todos eles, eu te convido a você ler e a olhar o texto de cada um. Sabe por quê? Porque Deus desconsidera a desculpa de cada um deles. Moisés está falando, eu não sei, eu não sou, Deus é com você mesmo. Elias, só sobrei eu. Ele falou, não, sobrou não. Gideão falou assim, Deus é contigo. E ele fala, quem comigo? Tu vai livrar Israel. Aonde? Como? Homem valente. Eu? Ou seja, Deus não está nem aí porque Gideão falou se era pequeno, se era grande, se era médio. Deus não estava preocupado, ou na verdade não deu muita atenção
ao choro de Elias e Deus fez a mesma coisa com Moisés. Por quê? Porque Deus sabe que vitimismo só te leva para trás. E Ele sabe que a história que você conta do seu passado é uma mentira. A história que nós criamos são enganos. A gente cria uma história para justificar as outras centenas de possibilidades que nós teríamos, mas nós não agimos. Nós criamos uma história bonitinha para nos colocar como inocente e como vítima. Para de alguma forma alguém nos amar. Imagine Elias, Deus, só sobrei eu. Imagine Gideão, Deus, o Senhor é comigo aonde? Imagine Moisés, falou assim, ei, você vai livrar Israel. Falou assim, eu não consigo, tenho língua presa. Choros. E eu vou te falar, Deus não considera. Não é porque Deus não te ama, é porque Ele sabe que existe um futuro para você. Não é porque Ele não se preocupa com o seu sentimento, é porque Ele sabe que o seu sentimento vai te levar lá para trás. E Ele tem algo para você logo ali na frente. Enquanto você contar histórias, você vai andar num loop. Mas quando você parar de contar histórias e assumir o cajado, aí então você vai conseguir chegar aonde Deus tem para você. Um lugar maravilhoso. Sabe? Não estou dizendo que acontecimentos, né, que não tenhamos sido marcados por acontecimentos, nada disso. Mas Deus, Ele está apontando para frente porque para trás você não resolve mais. Seja curado hoje. Deixe o passado hoje. Largue a história que te prende hoje. Não aconteceu, porque não aconteceu, foi difícil, eu não conseguia, não é comigo, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não tenho educação, eu não tenho conhecimento, eu não tenho, eu não fiz, eu não vivi. Ei, você não é uma vítima. Deus lhe deu e derramou sobre você o Espírito Santo. Deus derramou dons sobre você, Deus te deu capacidade e deu a mente dele para que você nunca ficasse olhando para trás como vítima, mas que você tomasse mão da sua vida e você fizesse algo com a vida que você tem. Sabe? Deus quer que você chegue nesse tempo kairos, onde o centro da vontade do Senhor se manifesta, que você caminhe para esse lugar, aonde você vai ser o que? Alavancado para você viver coisas que você nunca viveu. Deus tem essa história para você, Deus tem esse lugar para você, sabe? Você olhar para o que não aconteceu, esse tempo não volta mais. E é isso que Deus está querendo livrar a mim e a você, livrar você de um loop, porque esse loop está dizendo para você que esse tempo parece que vai vir de novo, e vai vir de novo. Ei, não vem mais, já aconteceu, você não pode remediar, você não pode consertar, você não pode ajustar. Você só pode se permitir avançar. Você só pode se permitir deixar o passado. Ou você fica remoendo, ou você aceita que aconteceu e usa isso como degrau. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele está agora assistindo você, pronto para você na sua necessidade, naquilo que está querendo levar você lá para trás, naquilo que está querendo parar você. Ele está assistindo você, ele está ajudando você agora, intercedendo por você, porque ele sabe o que está no coração de Deus a seu respeito, ele sabe. Nós não intercederíamos, nós não ajudaríamos alguém que não tem futuro, se a gente soubesse o futuro de uma pessoa. Falei assim, para que eu vou ajudar se não vai dar em nada? Esse é o pior negócio do mundo, é um negócio que você entra que não vai dar certo. Se o Espírito Santo está dentro de você, é porque ele sondou o coração de Deus. E ele sabe. E ele sabe. E ele sabe. Você está comigo ainda? Vai dando um oi aí, vai dando um joinha. Sabe? Ei, larga esse vitimismo. Não queira chamar a atenção das pessoas para você pelas desgraças que aconteceram na sua vida. Não queira. A gente fala muito, pastor, eu não faço isso porque... E a gente já começa a buscar na mente a justificativa. Sabe? Mas tudo depende da motivação certa, né? Se você for motivado do jeito certo, aquilo que é impossível para você não vai ser mais. Eu não vou nem tocar, nem vou entrar nessa esfera aqui hoje, né? Não vai dar nem tempo.
sabe? Mas toda vez que você busca uma justificativa lá atrás para dizer que o porquê que você não faz, não fez ou não vai fazer, você está andando no loop, você está indo lá para trás, para o final da fila, para andar tudo de novo. Deus quer arrancar esse loop de você. Sabe? Pedro. Todo mundo conhece muito a história de Pedro, né? A gente fala muito dele. Mas eu não sei se você sabe do dia da negação de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes ali, né, na casa do sumo sacerdote. Até o dia da pregação de Pedro foram 50 dias, Pentecostes. Da Páscoa até Pentecostes, 50 dias. O que mudou em um homem em 50 dias para que ele saísse de uma posição de negar o Cristo e para uma outra posição de pregar o Cristo e 5.000 se converterem? O que aconteceu? Ele aprendeu alguma coisa nova? Sabe? Ele agora virou doutor em 50 dias? Ele não sei, né, malhou, sei lá o que ele fez, ele foi... O que aconteceu com Pedro para que em 50 dias ele saísse de uma negação do Cristo para uma pregação da revelação do Cristo? E ali foi 3.000, né? A primeira pregação foi 3.000 que se converteram. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense nisso. O que aconteceu com Pedro para que em 50 dias, de nem ele estava mais, para ter mais 3.000, para ele ter conquistado 3.000? E a Bíblia fala. Pedro nega Jesus. E dali ele sai correndo desesperado. Por quê? Porque ele encontra os olhos do mestre. E aí ele sente, ele é quebrado por dentro, porque ele acaba de negar aquele que está com ele há 3 anos, ensinando, andando. Ele viu milagres, ele viu tudo. E ele acabou de negar. E aí ele foge correndo. E quando Jesus aparece, olha só, Jesus fala assim, olha, chame, né, os discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo. Esse contexto, Pedro nem se considerava mais discípulo. Pedro nem se considerava mais, ele não estava mais nem andando perto naqueles primeiros dias. Por quê? Porque ele estava completamente quebrado, destruído por dentro por causa do que tinha acontecido. Imagine Pedro remoendo aquela situação, remoendo, meu Deus, eu neguei a Cristo, meu Deus, eu neguei a Cristo, meu Deus, eu neguei aquele que eu andei 3 anos, eu tenho certeza quem ele é. Ele não se achava mais digno de estar com Deus, ele não se achava mais digno de estar com o Senhor, de ser uma testemunha, de ser um apóstolo. E Jesus, quando ele aparece, fala assim, olha, mande eles se reunirem e chame também a Pedro. Pedro não se considerava mais Cristo, não mudou nada o que pensava sobre Pedro. Aleluia. Mas eu quero te mostrar que Pedro estava fazendo o quê? Ele estava remoendo. Porque é o que eu faria se eu tivesse acabado de negar Cristo. O que você faria se você tivesse acabado de negar Cristo e o galo cantasse pela 3ª vez? E aí Pedro, acredito que estava naquele lugar onde Jesus apareceu depois, e a Bíblia fala que depois Pedro decide ir pescar. E aí quando ele pesca, Jesus está ali na margem, né, o peixinho, e numa conversa à parte, Jesus e Pedro. Jesus fala para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Uma pergunta. Sabe o que Jesus poderia ter falado? Pedro, por que você me traiu? Pedro, por que você me traiu? Mais uma vez, Pedro, por que você me traiu? Mas Jesus não fez Pedro remoer mais uma vez o acontecimento. Aleluia. Jesus fez Pedro olhar para frente. Pedro, você me ama, então faça o propósito que eu chamei você para viver. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Ei, Jesus não permitiu que Pedro ficasse remoendo o passado, olhando para trás. Jesus apontou Pedro para o horizonte, para o futuro, para onde estava o ministério, para onde estava a chamada, para onde estava aquilo que ele ia fazer para o resto da vida dele. Entenda como Deus trabalha. Deus não considerou o passado, Deus não considerou o que Pedro fez. Quem estava considerando isso era Pedro. E Pedro falou assim, olha,
Ei, Jesus fala assim, Pedro, olha para o futuro. Você me ama, eu sei que você me ama. Apacente. Ou seja, Jesus não fez como a gente faz. Porque muitas vezes a gente chega para alguém e fala assim, olha, tu viu o que você fez? A gente fala para os nossos filhos o quê? Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Não, Jesus não fez isso. Jesus não chegou para Pedro para falar por que você fez isso. Jesus chegou para Pedro para falar, ei, se você me ama, eu sei que ama, apacenta as minhas ovelhas. Jesus inaugurou uma nova história do passado de Pedro. Enquanto a gente cria histórias de vítima, e de repente Pedro podia estar passando por uma história de vítima, um momento de vítima, Jesus botou em Pedro uma nova história, uma história de apacentador de ovelhas, tudo é diferente. Ei, conte hoje uma nova história. Conte hoje uma nova história do seu trauma. Conte do ponto de vista do como esse trauma vai ajudar você a crescer, como o vício que você viveu vai ajudar você a ajudar outras pessoas, como a pobreza que você viveu vai ajudar você na prosperidade de hoje. Conte uma nova história, conte uma nova história, conte uma nova história. Mude a sua história. Pare de contar uma história que vai fazer você andar em loop, faça igual Jesus, aponte para o destino e fale assim, olha, mesmo que isso tenha acontecido, não quero nem lembrar mais. Eu vou vencer e eu vou mostrar como um infeliz se transforma num homem digno. Essa é a nossa história. Sabe? Para de procurar o culpado. Não vai adiantar. Saia do loop hoje. Qual é a nova história que você vai contar hoje? Meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó. Não. Eu. Não sou eles, sou eu. Não foi o que minha mãe fez, sou o que eu vou fazer. Não foi o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com as outras pessoas. A bênção de Deus, o milagre de Deus, a história de Deus. Sou eu. Ei, a história é contigo. Como eu estou falando com você. Não adianta. Eu sei que pode ter doído. Mas isso só vai te levar para o passado. E a gente precisa de uma história daqui para frente. Eu acredito que você precisa de uma história daqui para frente. Como contar uma nova história? Como Jesus contou aquela história nova? Ele só fez apontar para o futuro. E o Espírito Santo, que conhece o seu futuro, está apontando você para ele agora. O Espírito Santo está apontando você para o seu futuro agora. Ei, o Espírito Santo está apontando você para o seu futuro agora. Ele está mostrando para você o que ele tem para você. Feche seus olhos. Nesse tempinho que nos falta aí, alguns minutos, eu quero que você comece a contar uma nova história. Permita que o Espírito Santo mostre para você o que ele tem. Ele sondou o coração de Deus e ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que o seu passado não pode parar você. É você que para você mesmo olhando para o seu passado. Feche seus olhos. Enquanto o dedilho vai sendo ministrado pelo Espírito Santo, que quer que você vá para frente, em nome de Jesus.
Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos te entregar, ó Pai, a nossa história, Pai. E não queremos mais contar, ó Pai, histórias, ó Pai, que nos prendem lá atrás, ó Pai. Nós vamos avançar, ó Pai. Nós iremos avançar, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, Ele que ensina, Ele que da sua unção é muito forte. O Espírito Santo, Ele é que ministra, Ele é que ensina, Ele é que conduz. aleluias. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, porque o Senhor está escrevendo hoje novas histórias, ó Pai. O Senhor está escrevendo hoje, ó Pai, novas histórias, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, toque cada um de nós, ó Pai, nos faz, Deus, olhar para frente, ó Pai, como aquela serpente no deserto que o Senhor, Pai, fez levantar para que ninguém mais olhasse para baixo, mas olhasse para onde está a cura, Pai. A cura nunca estará no nosso passado, Pai. A cura sempre estará no nosso futuro, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, declaro sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, o Senhor, ó Pai, operando, ó Pai, trazendo, ó Pai, com força e poder, ó Pai, transformação na nossa história, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem, ó Pai, um novo tempo, o Senhor tem, ó Pai, uma nova história para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá tchauzinho lá, menina. Tchau. Aleluia. Ai. Amém, galera? Tudo certo? Falta 24 segundos para acabar. Aleluia. Vem cá, Elisa. Vem dar tchau pro pessoal. Vem dar tchau pro tio. Vem cá, filha. Tchau. Ei, curte aí, comenta aí, manda para as outras pessoas se você gostou, porque parece que agora a gente tá meio limitado.